ela começa dizendo exatamente isso. Esta lei introduz alteração na Lei número 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos. A Lei número 8.245 passa a vigorar com as seguintes alterações. O artigo 1º, o 2º, o 3º continuam intactos, não foram mexidos. Ele começa, então, a alterar a partir do artigo 4º, o que diz o atual artigo 4º da Lei de 91, com essas alterações. Diz, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Isso já estava na lei anterior, não acresceu nada. Aí a segunda parte do artigo 4 é que traz a novidade. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, não pode o locador, mas pode o locatário, pagando a multa pactuada proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. O que dizia o artigo 4º da lei anterior? Da lei atual com as alterações. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador rever o imóvel alugado. A mesma coisa na primeira parte. Na segunda, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, segundo a proporção prevista no artigo 924 do Código Civil e, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Então, o artigo 4º só mudou a forma do inquilino pagar a multa no caso de querer rescindir o contrato antes do prazo. Antes, ela falava que era de acordo com o artigo 924 do Código Civil, que também estabelecia uma proporcionalidade. Dizia, tem que se ater aqui para o princípio da razoabilidade. Então, se o inquilino fez um contrato de 3 anos e cumpriu 2, essa multa teria que ser proporcional ao restante que falta. A lei só veio aprimorar essa disposição. Ela agora já diz, está na própria lei, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato. Né? Então, se é um contrato de 3, cumprir 2, faz uma regrinha de 3, você já vai saber aqui qual é a multa. Do artigo 4º, a mudança segue daí os 5º, 6º, 7º, até o 12. O 12 é que foi modificado, os outros continuaram iguais. E nós estamos falando hoje exatamente o objetivo dessa palestra, desta conversa, é exatamente falar das alterações introduzidas na lei do inquilinato. Então, do artigo 4º, ele vai para o 12. Os artigos desses passos permanecem como estavam, não houve alteração nenhuma. O 12, ele começa falando de uma subrogação legal. Né? Subrogação legal do contrato. Nesses casos que ele especifica, quais são? Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Então, ele fez aqui uma limitação dessa subrogação legal. Ele diz, não pode haver outro tipo de subrogação, que daí é infração contratual. Mas nessas hipóteses, aí sim vai haver a subrogação legal e não há, por conseguinte, infração contratual. O artigo 12 anterior dispunha que, em caso de separação de fato, vejam os senhores bem, o que mudou? Pouca coisa. Separação judicial, divórcio ou dissolução da sociedade concubinária. Na verdade, ele foi alterado só para se enquadrar na nova disposição da lei, que a lei acabou com a sociedade concubinária e passou a chamar isso de união estável. Então, o artigo só foi para adequar a lei do inquilinato a outras disposições civis que cuida desse tipo de união, da união estável, que foi criado pela Constituição de 88, mas a lei de 91 não observou e ainda chamou de dissolução da sociedade concubinária. Nas hipóteses previstas neste artigo, e aqui há sim uma mudança, o parágrafo 1º do artigo 12, nas hipóteses previstas neste artigo e no artigo 11,
a subrogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, aqui é uma mudança, bom vocês prestarem atenção, se esta for a modalidade de garantia locatícia. O parágrafo único, ele dividiu essas duas partes, o final do artigo 12 dividiu, então, em mais parágrafos, acrescentou alguns parágrafos que não tinha a disposição anterior. Então, vejam, senhores, nas hipóteses previstas neste artigo e no artigo 11, a subrogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia. Ele criou aqui uma extensão das consequências também da subrogação, então, do artigo 11. Só para os senhores lembrar o que diz o artigo 11, morrendo o locatário, aqui já está na lei agora alterada. Morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. Nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro, e sucessivamente, um depois do outro, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do decújo, do morto, desde que residentes no imóvel. Nas locações com finalidade não residencial, o espólio, esse for o caso de seu sucessor, no negócio. Então, aqui que ele está dizendo que há agora essa obrigação do locatário de comunicar por escrito, se houver essa subrogação legal, de comunicar por escrito tanto o locador como o fiador. Foi uma pena, porque a lei melhorou bastante. Vocês vão ver que no início ela não tem tanta mudança, mas lá para frente ela criou algumas bem interessantes, e eu sei que vocês querem saber mais do despejo liminar, mas nós vamos chegar. Tenha paciência que nós vamos chegar nele. Todo mundo quer saber do despejo liminar. Nós vamos chegar nele e vamos discuti-lo bastante, a exaustão, porque é o que mais interessa. Mas como a gente está estudando todas as alterações, eu então quero passar, mesmo que de repente, mesmo que de forma rápida, também por essas pequenas que houve aqui. Então, o parágrafo 2º do artigo 12, ele também foi acrescentado, ele não existia esse parágrafo 2º, né? O artigo 12 só tinha um parágrafo único, agora ele tem o parágrafo 2, ele tem o parágrafo 1 e o parágrafo 2, o primeiro e o segundo. Então, ele diz o parágrafo 2º do artigo 12. O fiador poderá, isso aqui também é outra situação que os senhores, tenho certeza que têm interesse por ela, o fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias, contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado. Vamos entender isso, né? Ele está dizendo, ele está falando da exoneração nos casos do artigo 12 e do artigo 11. Quais são? Naquelas em que ocorrer a separação de fato, a separação judicial, o divórcio, a dissolução da união estável, ou que morra o inquilino e que vai ser sucedido. Nesses casos, ele está dizendo, nas hipóteses, né, o fiador poderá, nestas hipóteses acima, que eu lhes li, exonerar-se das suas responsabilidades. Isso é uma criação nova, isso não existia, os senhores sabem disso, né? Se ele assinava o contrato para 30 meses, podia acontecer qualquer situação dessa, ele ficava preso ao contrato, não havia essa possibilidade dele se exonerar, a ser por outras situações que o Código Civil prevê, né? O coitado do fiador ficava acorrentado. Então, depois se fala, coitado do fiador, que depois não paga a conta do outro. Eles falam que essa lei ela veio com a intenção de privilegiar o proprietário, o bom pagador e o fiador. Eu fico me imaginando, mas privilegiar o fiador é complicado, né? O coitado já assume uma responsabilidade de pagar a dívida do outro, aí a lei vem e diz que ainda o está privilegiando. Não é bem isso, ela criou mecanismo para ele não ficar preso ao contrato o resto da vida. Então diz aqui, o fiador poderá exonerar-se, e lá na frente os senhores vão ver como é que isso acontece. Aqui é no caso da subrogação legal. É preciso entender cada disposição, porque ela vai sendo conjugada com os artigos acima ou com os artigos seguintes. Então, o fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias, contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, aquele que continuar no imóvel, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Certo?